que está escrito aí? O que nós vamos estudar? A vista panorâmica da Bíblia. Novo Testamento agora. Nós vamos ter duas revistas, dois trimestres. Nós terminamos e aí nós vamos partir para outro assunto, para outros assuntos. Então nós temos hoje, abra a primeira página, nós temos aí panorama do Evangelho. Mas nós vamos estudar os 4 evangelhos. Então pergunta para vocês: quais... não trouxe. Quais são os evangelhos sinóticos? Com quem? Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. São os 4 evangelhos, são os 3 evangelhos sinóticos. É interessante isso, irmãos. Os sinóticos, eles encaram todo o ministério de Jesus na Galileia, certo? Porque escritos por Galileu, não. Eles encaram principalmente o ministério de Jesus na Galileia. Os seus milagres são praticamente os circunscritos à Galileia. O Evangelho, eles veem, eles contam histórias similares, mas algumas são diferentes. O Evangelho de João não é sinótico, não é? O Evangelho de João, ele encara o ministério da Judéia. E João não trata dos mesmos milagres dos outros evangelistas. Então vamos ver uma coisa, só para nossa introdução aqui hoje de manhã. Os evangelhos sinóticos apresentam semelhanças e diferenças acentuadas, não é? Narram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O de João, porém, é diferente, está na revista de vocês aí. Descreve o seu ministério na Judéia. Os sinóticos narram os seus milagres, parábolas, mensagens dirigidas às multidões. O de João apresenta seus mais profundos e abstratos sermões, suas conversas e orações. Os outros 3 apresentam Cristo em ação. O de João retrata Cristo em meditação e comunhão. Os 3 evangelhos. Vamos ver uma coisa interessante, muito interessante mesmo. Olhem aqui. Mateus era judeu, Marcos era judeu. Marcos escreveu. Quem é que ditou o evangelho de Marcos para Marcos? Vocês sabem? Marcos foi um tipo de escriba. Foi o Pedro. O evangelho de Marcos saiu do coração de Pedro. Informações petrinas e pesquisas. O evangelho de Marcos, ele teve um documento que foi a sua fonte, foi uma logia, um estudo que Mateus usou para esboçar o seu evangelho. Mateus escreve para quem? Mateus, quando escreveu o seu evangelho, estava preocupado em alcançar quem? Especificamente judeus. E é interessante que o Mateus, ele vê Cristo como rei, não é? Ele está preocupado em mostrar a messianidade,
a ligação de Jesus com as promessas do Antigo Testamento. Então ele usa o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias, é o Rei prometido. Então, qual é a preocupação do Mateus? Ele está preocupado com a genealogia de Jesus. E ele não começa com genealogia de Abraão, ele começa com a genealogia de quem? De Adão. Porque ele vai trabalhar na messianidade. E ele quer mostrar que Jesus é o homem perfeito. Adão não foi perfeito, mas Jesus é perfeito. Então ele trabalha neste fator. Ele vai mostrar a ligação de Jesus com cada promessa, não é? Então, vamos abrir lá o Evangelho de Mateus para vocês verem uma coisa. Novo Testamento agora, né? Não abra lá no princípio não, depois do meio. Vocês acharam Mateus? O Mateus, fica com os teus que eu fico com os meus. Então, olha lá. Mateus foi escrito entre 50 e 75, mas ele foi um dos primeiros escritos, depois de Cristo. O tema é Jesus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, no que concerne ao Messias. E é interessante, irmãos, que ele está preocupado em falar do reino dos céus. Do Filho do homem, do Filho de Deus e da igreja, da comunidade cristã. Vejam vocês. Agora ele começa dizendo como? Qual é o primeiro versículo dele? O que está escrito aí? Vamos juntos? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante isso, né? Agora ele começa assim, filho de Davi, de Jesus Cristo, presumido filho de Davi, filho de Abraão. Mas para lá. Abraão viveu antes de Davi. Como Jesus é filho de Abraão? Por que Mateus usa isso? Mas como é filho de Davi? Davi viveu 900 anos antes dele. Abraão viveu 2000 anos. Como é que ele é pai de Jesus? É interessante isso. Em que Mateus está escudado, hein, Simone? Ele está escudado em que para dizer isso? Ele está escudado no aspecto de aliança. Mateus vai mostrar que Jesus está ligado a Abraão. Aliás, ele começa com Abraão, não é comum. Depois eu vou corrigir isso. Ele vai mostrar que Jesus está ligado às promessas feitas a Abraão. Ele é filho de Abraão. Certo? Tem a ver com a promessa a Abraão. E aí ele diz, e filho de quem mais? Davi. Davi foi neto do Abraão. Mas há uma promessa feita a Abraão e há uma promessa feita a quem? Há uma promessa feita a Abraão e há uma promessa feita a Davi. A promessa de Abraão tem a ver com a palavra que Deus disse a Abraão: em ti serão todas benditas todas as famílias. E quando é que todas as famílias se tornam benditas? Quando elas estão em Cristo. É em Cristo que as famílias são reagrupadas ao propósito de Deus. Então é em Cristo que finalmente vai se cumprir a promessa completa feita a Abraão. E a Davi?
Davi, Deus fez uma aliança com Davi. Qual foi a aliança? Que no trono dele nunca faltaria o quê? Sucessor, o rei. E que de Davi viria um rei que reinaria para sempre, da semente de Davi. E agora a genealogia vai mostrar, começa mostrando a ligação de Jesus com Abraão, depois continua com Davi, com toda a sua herança. Então, agora, e Mateus vai trabalhar isso para mostrar que Jesus é o prometido, que Jesus é aquele que Deus, é o filho que Deus prometeu a Abraão e é o filho que Deus prometeu a Davi. Ele vai cumprir as promessas de Abraão absolutamente, e ele vai cumprir a promessa feita com Davi sobre o reino eternamente. É por isso que Jesus vai ter que reinar na terra. É por isso que vem o milênio aqui na terra, porque Jesus vai ter o reino de 1000 anos para mostrar que ele é o rei perfeito. Ele vai reinar onde? Em Jerusalém, que Deus constituiu como sua cidade. É a cidade do grande rei. Não é só a cidade de Davi, não. É a do grande rei. O que é um grande rei? É o rei que reinará sobre tudo e sobre todos. Ele vai reinar sobre todos os povos da terra. E eu já falei com vocês. Qual é a festa que vai ser celebrada no reino, no milênio? Sabe, Hernandes? Qual a única festa? A tabernáculos. E o verbo tabernaculou entre nós. Não é? Para mostrar que nós vamos habitar com ele para sempre. Oh, glória a Deus. Certo? Então, o reino vai acontecer, Júnior. Nós vamos estar nesse reino, a igreja vai reinar com Cristo. Irmãos, por que vocês estão brigando uns com os outros? Vocês não sabem que nós vamos reinar sobre todos? Por que ficar com essas briguinhas bobas por besteira? Porque a rosa marina foi entre as rosas, tinha uma vermelha, brigando. Por que aquela rosa vermelha estragando as brancas? Está vendo? Essas briguinhas de crente, né? Essas coisinhas. Por que fofocar sobre os irmãos? Ter problema com o irmão? Paulo tinha uma ojeriza contra a crente briguenta. E vocês ficam arrumando partidos dentro da igreja. Um é do Abner, outro é do Romildo, outro é do Ezequias, outro é do Hernando, outro é do Júnior. Até o Vilaça tem a raspinha dele. Parem com isso. Fica com partido, a igreja não tem partido não, gente, não tem grupo não. Não é? A igreja não é minha. Eu sou apenas um instrumento que Deus colocou aqui, a hora que cessar o meu trabalho, ele me arranca daqui e me leva para o cemitério. Porque quando eu sair daqui já não dou para nada mais, né? Então, gente, Paulo diz, vocês ficam brigando uns com os outros, para lá, vocês não sabem. Por que vocês não tratam do assunto? Vocês não tem ninguém capaz nesta igreja aí, nesta igrejinha de Corinto, briguenta. O povinho que brigava. Também era corintianos, né? Não dava. Povo briguento. Valber, mas aquele povo era briguento. Parecia algumas famílias que eu conheço. Tem famílias que sobrevivem por causa da briga. Outro dia eu fui conversar com a esposa. Ela disse assim, pastor, o senhor não sabe que eu sobrevivo por causa das minhas brigas com meu marido? O senhor está doutrinando meu marido para parar de brigar comigo? Nós sobrevivemos por isso. Briga sustenta a família. Não é assim a sua não, né, Laércio? Lá tudo é amor. Hein, Ednésia? Mas, gente, então vejam vocês. Mateus está preocupado em mostrar que o Messias é o cumprimento da promessa de Deus. Que Jesus engloba em sua pessoa todas as promessas do Velho Testamento. Então ele escreve para judeus. Ele é o evangelho do rei e é o evangelho que trata do reino. O evangelho de Marcos. Marcos deixa o rei e vai tratar do servo. Jesus
a figura de Jesus é centrada em quem? No servo. Aquele que veio para servir. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para servir e não para ser servido. Certo? É claro que Jesus aceitava ser servido. A Marta gostava de servir Jesus. Quando Jesus queria comer um bom caldo, ia na casa da Marta. Quando ele queria comer uma galinha assadinha, ele ia na Marta, porque a Marta caprichava. Sabe dessas mulheres que gostam de ir para a cozinha fazer comida gostosa? Aí quando Jesus chegava na casa de Lázaro, Marta e Maria, era festa, porque a Marta caprichava. Que beleza! Maria nem estava aí, para quem vê Nisosa da Barata, né? Jesus chegava, Marta, cuida da cozinha porque eu estou com o mestre em casa, vou ficar com ele. Pode pular, obrigado. E a boba da Marta ia mexer bangu, fazer, que como muito em Jerusalém, né? Fazer cordeiro assado. Era coitadinha da Marta, ficava, não recebia nada, só dava, né? Então, ele era servido, mas não era, a noção de serviço de Jesus é diferente da nossa. E então ele usa a figura de quê? Dos que governam sobre os homens. Quando João e Tiago vieram pedir que Jesus fizesse um favor especial para eles no reino, eles chegaram e pediram o que para Jesus? Vocês sabem? Eles pediram que Jesus desse um lugar especial para ele no reino, não foi isso? E o que Jesus disse para eles? Muito bem, vocês me pediram uma coisa difícil. Um assentar à direita e outro à esquerda. Não posso fazer compromisso com vocês, porque isso já tem um compromisso. Deus já reservou e eu nem sei para quem. O Pai já reservou e eu nem sei para quem. Mas para lá, vocês estão muito preocupados com grandeza. Vocês já observaram os governadores dos homens, os reis, como os líderes humanos, qual é a preocupação deles? Qual é, Hernani? É primazia, é serem servidos. Jesus disse para eles, entre vós não será assim. A noção de grandeza, o conceito de grandeza vai ser mudado, é mudado. Porque no reino não se mede a grandeza de alguém pelo seu governo, pela sua nobreza, não mede assim. No reino, a grandeza é contada por quê? O que vale no reino? É serviço. Servir. Mas servir quem? Aos outros. Clemilton, se o seu dinheiro não serve para servir aos outros, não vale nada. Pode jogar fora. Rui, se o seu dinheiro não serve para servir os outros, para alimentar o pobre, para ajudar a viúva, não vale nada a sua riqueza. Está vendo, Maria Luísa? Seu salário não vale nada. Se nós não investimos não investimos nosso dinheiro a serviço dos outros, não vale nada. Não adianta ser rico se você fica soberbo, se torna um caramujo, fechado em si mesmo. Você toca no caramujo, quando alguém vem, lá eu fui pastor de um homem muito rico. Ele criava gado e tinha uma fazenda muito grande. Ele gostava de falar da grandeza dos seus bois, do número das suas vacas. Às vezes ele me convidava para almoçar na casa dele lá em Belém, para contar os papos das grandezas dos bois dele. E disse, pastor, eu tenho 10.000 reses. Mas um dia ele me chamou para almoçar, num sábado eu fui almoçar, foi uma comida muito gostosa, mas aí ele me falou tanto que eu fiquei impressionado. Cheguei para crente,
crente baiano, crente bom. Quem tem baiano aqui? A baiana ali. O crente da Bahia é bom, não é, Terezinha? Aleluia. Mas aquele irmão, aí no domingo eu cheguei para a tesoureira e disse assim: qual é a condição do irmão fulano? Ele disse assim: pastor, eu nunca vi a cor do dinheiro daquele irmão. Eu disse: é? Eu digo: irmão Lopes, com tantas vacas, mas você, fazendas, mas você está zerinho na tesouraria. Por quê? Eu nunca vi o senhor levantar do seu lugar para colocar uma oferta. Não, pastor, eu não dou dízimo assim não, eu faço uma distribuição diferente. Eu digo: mas por quê? É para as pessoas não saberem o que eu tenho, quanto eu tenho, e não chegarem perto de mim para pedir as coisas. Eu digo: Lopes, você não tem vergonha na cara não, meu irmão? O que está valendo esse dinheiro seu? Não, eu não gosto de gente me pedir, não. Eu digo: ô dinheirinho maldito esse seu, não serve nem para o reino. Para que tantas vacas? Você vai morrer, as suas vaquinhas, meu filho, vão ficar. E você não fez nada de nobre na terra. Ele ficou com raiva de mim, sabe? Perdi o fazendeiro, porque ele foi para outra igreja. Não dá. Então, gente, servir. Para Jesus, a vida do crente está sentada na filosofia nobre do serviço. Eu tenho que servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Não serve. Então, esta é a noção de Marcos, o escriba de Pedro. Essa é a noção do Pedro. Também Pedro é pescador, né? Vai ficar preocupado com riqueza para quê? Não vai ter nunca. É isso? Não. Foi o que ele aprendeu. O Evangelho de Marcos é para mostrar que Jesus veio para servir. Certo? Ele escreve para a igreja em geral. Agora, e Lucas? Qual é a visão de Lucas? Estou dando uma introdução geral nos 4 evangelhos, tá, irmão? Lucas, para Lucas, Jesus é quem? É o Filho do homem, né? Ele é o homem verdadeiro, o homem da redenção, o homem sobre quem vai cair todo o peso da nossa redenção. Nenhum dos evangelhos, nem mesmo todos reunidos, contém a narração completa da vida de Cristo, né? Cada um mostra uma faceta de Jesus. Lucas escreve para quem? Lucas escreve para os gregos. Lucas era grego, era helenista, era um médico. Como é que Lucas escreveu o seu evangelho? A partir de quê? Lucas era um pesquisador. Ele pesquisou tudo e montou o seu evangelho e destinou a um homem chamado... Como é que chamava o destinatário do evangelho de Lucas? Era um grego também. Tinha nome grego. Aliás, é o nome do concunhado do Hernandes. Lucas escreveu para Teófilo. Teós, Deus. Teófilos, amigo, filéu. Né? Filos. Teófilo, o amigo de Deus. Era um crente grego. E Lucas escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos para Teófilo. E ele diz: Teófilo,
vai aí para você um tomo que eu escrevi chamado Evangelho, e deixa eu dizer para você, Teófilo, foi o melhor que eu pude fazer em termos de pesquisa. Eu pesquisei tudo sobre o que Cristo fez desde o seu nascimento para frente, não. Tudo ele pesquisou, mas principalmente o seu ministério. O que ele realizou está aí, e é para você, Teófilo. Como era um crente grego, o Evangelho foi para grego. Então, ele está preocupado com conceitos sobre a humanidade de Cristo. Ele é o Filho do homem, o homem perfeito. Ele é o último Adão. Nele está se cumprindo a promessa feita quando? Lá no Éden, no capítulo 3. Ele vai escrever para grego, que é gente que pesquisa, e ele quer levar os gregos a seguir a linha toda. Começa lá no Éden, na promessa a Eva. A salvação foi prometida a Eva. O Salvador foi prometido a Eva. Por isso que Jesus tem que nascer da mulher, para cumprir a promessa da Eva, feita a Eva. A tua semente vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o Lucas trabalha nesse conceito de humanidade de Jesus. Ele é o homem perfeito, o varão perfeito. E agora, em João, ele escreve para quem? O João escreve para todos. Todos que creem. Então, o seu evangelho é o evangelho que está enraizado na eternidade. Ele começa por mostrar que Jesus era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de quê? A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por quem? Jesus. Se você quer conhecer a verdade, conheça o Verbo. Conheça o Filho. Porque foi o Filho de Deus que se encarnou. Como era antes? Jesus era o quê? Como é que João diz? No princípio era o Verbo, ou era o que é palavra? É interessante. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, apareça ervas. Então, Deus criou pela palavra. Quem era a palavra? Agora, vocês querem saber? Evangelho de João, capítulo 1. Olha aí. Diz assim, verso 1, 2, 3. Diz assim. Leiam. Cada um leia um verso. Verso 1, quem vai ler? Verso 2, quem vai ler? Verso 3, quem vai ler? Vamos lá. Verso 1, pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio quem era? O Verbo. E o Verbo estava com? Deus. Mas o Verbo era? Deus. Deus. Desde o princípio. Quando o princípio? Lá desde a eternidade. Não sabemos o ponto na eternidade. Mas ele estava no princípio com Deus. Ele estava
em comunhão com Deus, como palavra. E agora, o verso 3 o quê? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diga assim: obrigado, Jesus, porque tu me criaste. Mas, Senhor, te agradeço muito mais, porque eu me perdi, mas tu me achaste. Ele me criou, eu me perdi, ele me remiu, pagou o preço da minha redenção. Então o João mostra a eternidade, a divindade de Jesus. Ele revela tudo aquilo que Jesus é. Mas então ele vai trabalhar nisso. E a preocupação dele é mostrar que Deus, no seu imenso amor a nós, por causa do seu imenso amor, todos os seus propósitos amorosos, ele enviou o seu Filho. Aquele que é Deus, que tem uma identidade eterna e divina, ele o enviou. E o Verbo se fez carne. E a palavra grega para habitou é tabernaculou. Ele habitou. Gente, deixa eu dizer para vocês. Põe no coração uma coisa. Deus tem um sonho. Sabe, Marina, Deus tem um sonho com você. Viu, Marina? Deus tem um sonho com você. Senei, Deus tem um sonho com você. Espernei, mas não esqueça do sonho de Deus. Sabe, Ezequias, às vezes você fica preocupado porque queria ganhar 20 salários mínimos, né, Ezequias? Sofre, mas não sofra com isso não. Porque desde toda a eternidade Deus sonhou com você. Gente, Deus tem um sonho conosco, de participarmos do seu plano eterno. Sabe, Zefinha, não envelheça com raiva do mundo, não. Porque às vezes a gente que envelhece com raiva do mundo, rogando praga no mundo, né? Inimizado com os outros, velha fofoqueira, destrutiva. Não, porque o velho em Cristo, ele é produtivo. Ele, na velhice, ele produz fruto ainda. Está vendo, Ezequiel? Portanto, meu filho, para de enganar os outros. O cabelo está branco, mas você não está velho. O Romildo é mais novo do que eu, 15 anos. Olha lá. Está vendo, Romildo? Então, gente, o plano de Deus é que nós nos tornássemos da sua família seus filhos. E ele pagou todo o preço para isso, gente. A nossa redenção, eu entrei na família de Deus por adoção, por causa do sacrifício de Jesus. Ele me adota. E é interessante, é uma adoção que custou que preço? Preço de quê? Sangue. De vida. Ele pagou com a vida dele. Ele derramou a sua vida, Kelly, para a senhora ser filha dele. A senhora está vendo? Está vendo, senhor Hernani? Aí você fica cheio de si, porque é um empresário, que está sonhando ser um grande empresário. Mas, meu filho, alegre-se, vibre-se, glorifique a Deus, porque você já é grande, é filho do rei. Deus tem uma empresa para você que é muito maior do que qualquer outra empresa. Você faz parte do reino. É filho do rei, é príncipe. Para lá. Sabe, Pedrinho, lembra disso?
Você não é aquele maranhense nascido lá em Codó? Onde? Como é o nome da sua cidade de nascimento? Parnaíba? Não é do Maranhão, não. Graças a Deus que você não nasceu na terra do Sarney, né? Mas a Domingas nasceu. Mas então... Não, meu filho. Você é filho do rei. Esse é o problema. Redimido pelo filho de... Vocês já pensaram, gente, ser redimido pelo filho do grande rei? O Senhor, o príncipe da paz, o Senhor do Senhor, o rei dos reis. Aí Edilza fica chateada porque mora na Samambaia e ela queria morar no Lago Sul. Numa daquelas mansões, Edilza ali, ó. Aí ela mora tão bem, mora no Recanto das Emas. Não é todo dia que a gente vê ema nas emas, mas tem ema lá. E a gente fica, seu Laércio, pensando que é Laércio ninguém, nem não, meu filho. Você é Laércio, da Silva de Jesus. É nisso que está a sua grandeza, meu filho. Você tem uma apresentação. Eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus. Jesus é meu irmão mais velho. Pegaram a Russinha, daquele período de perseguição na Rússia, pegaram uma mocinha indo para a reunião, para a igreja nas casas, pegaram a mocinha na rua. Mas onde você lá vai com esse frio todo? Ela disse assim: eu vou comemorar a morte do meu irmão mais velho. Comemorar? Hoje ele faz aniversário de morte, era ressurreição. E eu vou lá para participar da festa, da comemoração que nós estamos fazendo pela morte do meu irmão mais velho. Vai embora. Tá bom. Resposta sábia, né? Meu irmão mais velho morreu e nós estamos comemorando hoje. Ela não disse a ressurreição dele, a sua morte, porque na ressurreição eles pegariam ela, né? Mas na sua morte, então vai embora. Preocupado com o morto. Né? Então, irmãos, é isso aí. Esse é o Jesus que o João apresenta. Então, Bernani ia fazer o busto do rei Carlos. Deixa eu ver aqui. Primeiro, parece-me. E é interessante que Van Dyck, ele pôs Jesus num perfil da direita para a esquerda. Ele fez esse lado. Depois, ele fez esse lado. E depois, ele fez o busto de frente. Lado direito, lado esquerdo e o centro. Ele estava pintando o quadro como modelo para Bernani, o escultor romano, italiano, fazer o busto do rei. Então ele pintou 3 faces, 3 aspectos do rosto do rei. Por que ele fez isso? Para que Bernani tivesse uma visão exata para ele produzir o busto do rei. Então, os 4 evangelhos, por que 4? Para conhecermos o perfil exato de Jesus, de diferentes perspectivas, da de Mateus, da de Marcos, da de Lucas e da de João. Então, os 4 evangelhos é para mostrar o perfil exato de Jesus. Então você tem o perfil do rei, do servo, do filho, né? Do filho do homem e do filho de Deus. E aí você vai saber exatamente quem é Jesus. Mas cada um
Tem exatidão? É completo? Não. E nem tudo que está escrito aqui, o que está escrito aqui não é tudo que Jesus fez, nem tudo que Jesus falou. É interessante, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ver uma coisa lá. Capítulo 21, 24 e 25. Abram lá. Primeiro, João capítulo 21, 24 e 25. Pode ler. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma só, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Muito bem, então nem tudo. Mas o que foi escrito para quê? Para que, João diz, para que saibais que Jesus é o Filho de Deus. E sabendo isso, e crendo isso, recebam salvação. O que nós temos aqui é aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação. Mas não é tudo o que Jesus fez. Não é tudo o que Ele falou. Há muita coisa que não está no Evangelho. Onde está? Não sabemos. Será que está nos Evangelhos? Nos Evangelhos apócrifos? Porque nós temos Evangelhos apócrifos. Certo, gente? Como temos os livros apócrifos do Velho Testamento, nós temos do Novo também. Tem o Evangelho de Judas, que é apócrifo. Tem o Evangelho de Tomé, que é apócrifo. Não é? E tantos outros evangelhos que são apócrifos, isto é, não são o quê? Inspirados. Histórias pessoais de alguns lá. E havia muitos pseudônimos. Eles escreviam, os escritores escreviam debaixo, Evangelho de Tomé, para ter o respeito e ser aceito. Mas não foram. Aqui estão no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, são os livros considerados canônicos, inspirados. Cada livro desse foi sendo examinado para entrar no cânon. Quando terminou o cânon, fechou-se então o Evangelho, fechou-se então o Novo Testamento, com 27 livros. E então nós temos os Evangelhos, Atos, Romanos, as cartas de Paulo, temos as cartas universais, temos o Apocalipse, que é o livro profético. Mas, irmãos, esses livros que temos são os livros inspirados. Quando fechou o cânon, acabou, ninguém mais entra. E houve dificuldades até a respeito disso. Por exemplo, Lutero tinha uma grande dificuldade com Tiago, porque ele achava que Tiago se contrapunha a Paulo. Mas aí de repente descobriu-se que os dois falam a mesma coisa de uma perspectiva diferente. Não é? O que Paulo diz, por exemplo, da salvação? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feituras dele para o quê? As boas obras, as quais determinou que andássemos nela. Tiago diz assim, se você tem fé, mas não tem obras, não vale nada. Paulo diz, se você tem obras, mas não tem fé, não vale nada. Os dois estão de acordo. Por quê?
Tiago diz: se você é salvo, você vai produzir boas obras. É essencial, porque as obras revelam o quê? Quem somos? Revela a nossa natureza, revelam a nossa natureza. Mas boas obras, se a Marina der flor para pobre todo dia, você dá um ramalhete com uma mulher pobrinha, para fazer bem para ela, você acha que você vai para o céu? Não. Boas obras não? Salva. Muito bem. Aí você vai, ó. Gente, atenção. Não estou falando mal de religião nenhuma. Infelizmente eu não sou religioso não, tá? Ó. Catolicismo é salvação pelas obras também. Espiritismo também. Budismo também. Confucionismo também. Shintoísmo também. Vedas também. Ó, toda religião cuja raiz está na terra, a salvação é pelas obras. No Espiritismo, as obras servem para quê? Para aperfeiçoamento, para salvação. No cristianismo não é assim. Hein? Também. Ó, religião ascendente, salvação pelas obras. Religião descendente, que desce de Deus, é pela fé. Então nós temos judaísmo e cristianismo, que são paralelos. Mas obras contam no cristianismo, Rui? Conta ou não, gente? Conta ou não? Mas Dona Edith não dá prato de comida para ninguém que bater no apartamento dela, porque eles não sobem lá, não é de verdade. Mas ela não dá para garantir a salvação dela, para aumentar as suas garantias eternas. Não, não é para isso. E João deixa isso muito bem explicadinho. Ele diz lá em Apocalipse 14, 13, parece-me: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, das suas fadigas, e as suas obras o sigam. Em todas as religiões as obras vão na frente, porque elas mandam para frente. Na frente, para quê? Por causa da sua salvação. Mas no cristianismo as obras vão onde? Acompanham. Vão atrás, não abrem caminho, porque o caminho é Jesus. O caminho não é aberto pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, que vem de Deus. Então, irmãos, as obras servem para quê? Quando um crente faz boas obras, ele manda o camarada tocar sanfoninha, trombetinha, né? Não. Ele não quer, ele não busca glórias. Ele está fazendo para glória do Senhor. Glória de Deus. E quando ele glorifica o Pai, o que acontece? Ele recebe o galardão de Deus. Que galardão não é só a salvação. É alguma coisa que nós vamos ter no céu. Eu acho que não vai ser coroa, não. Quem gosta muito de coroa aí, pode esquecer das coroas, porque não haverá coroa. Eu creio, Valber, que o galardão é alguma coisa que tem a ver conosco, mas que não será assim, apanágio. É alguma coisa. Você vai receber um nome que só você sabe. A identidade vai ser preservada. Aí uma mulher diz assim: pastor, uma mulher me perguntou a mim: pastor, a nossa aparência vai ser
preservada no céu? Eu disse, pastor, pense bem. Ela me diz assim, pense bem antes de responder, tá? Aí eu disse, só tem um grande problema com a sua aparência, não tem? Ah, pastor, não quero parecer comigo, eu não gosto da minha cara, eu não gosto do meu corpo, não gosto disso, não gosto daquilo. Você não gosta de nada, né? Você gosta do marido? Não, porque ele não gosta de mim. Deixa eu dizer. É essencial no plano de salvação que você continue você. É óbvio. A salvação, gente, é personalíssima. Eu vou estar lá no céu sabendo que fui vilaça aqui. Há um hino que assim, todos os remidos se conhecerão, se ali no céu um dia vão conhecer. Mas será que eu vou ter essa aparência feia que eu tenho? Não. Eu vou ter um corpo glorioso, gente. Sabe, Marina, o que a Bíblia diz? Que como Cristo é, se você é dele, você vai ser como ele é. Está vendo como é? Eu vou ter um novo corpo. Não vai ter rugas. Não vai ter aleijões. Não vai ter sequidão. Nada disso. Vamos ter o corpo perfeito para o céu. Quem tem um corpo perfeito para o céu é lindo. Você não acha, Ednei? Não vão reparar na sua cabeleira no céu, Ednei. Fica tranquilo, querido. Não precisa fazer implante, porque o implante não vai contar no céu. Agora você pega o dinheiro e dá de oferta para o pastor Vilaça, que eu vou fazer muito mais. Hein, Kelly? Não vai fazer aquele da Desi Gonçalves. O umbigo da Desi já estava aqui, ó. De tanta costura que ela puxa aqui, puxa ali. Gente, aqui na Terra esse negócio de aparência é importante, né, Zafinha? Ah, é? Vocês já viram que os bonitos levam vantagem? Você já viu menino feinho ser armado por professora? Hein? Hein, Simone? Agora, aquele que tinha assim uma carinha de príncipe, logo elas apaixonam por ele. É assim. Vocês pensam que eu na escola era amado, ruim, feio, que doía, mal arranjado, pobre, né? Pele seca, cabelo todo enjambrado. Hoje é bonitinho. Hoje eu estou uma beleza, Hernani. E você acha que o professor ia se apaixonar por mim? Que nada, rapaz. Eu faltava na cruzada, não tinha argumento. Na cruzada católica, aquela da igreja católica, eu ia pro milho, de joelho no caroço de feijão, pensei. Minha professora tinha autoridade para me bater com aquela palmatória miserável. E a minha tinha uma danada de uma vara que cortava. Mas vê se o menino bonitinho apanhava. Apanhava nada. Hein, Romildo? Vê se o bonitão do Romildo apanhou alguma vez. Gente, mas seremos semelhantes a Jesus. Então, nós vamos fazer um estudo sério dos evangelhos. Eu estou dando uma introdução para vocês da primeira lição. Então, cada evangelista ressalta um dos aspectos da divindade. Um é o da promessa, outro é a do servo, outro é a do homem perfeito e outro é a do Filho de Deus. João tem a preocupação de dizer, Jesus é o verbo eterno, ele é Deus desde toda a eternidade. Ele não começou a ser na manjedoura, ele sempre foi, ele sempre é, ele será. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é igual ao Pai. Jesus diz, eu e o Pai somos um.
Então ele quer mostrar, João mostra a divindade de Cristo para nós. É um evangelho muito precioso, o de João. Há 4 evangelhos, mas um só Cristo. Há 4 para mostrar quem é Jesus. É trabalhado por um cobrador de imposto, que era Mateus, por um médico, por um pescador e por um judeu com uma visão tremenda, que é João. É interessante que João usa uma palavra grega para definir Jesus, logos, que é palavra. Não é? Nós temos 2 palavras para palavra no grego, rema e logos. Jesus, ele produz rema, mas ele é logos. Logos é palavra, palavra concretizada, palavra que nós falamos. E rema é palavra viva, com unção, com poder transformador. A palavra rema não é tão usada, ela é usada algumas vezes. Quando você quer dizer que a Bíblia é viva e eficaz, você diz a palavra é rema. A palavra é viva, ela é eficaz. Então, irmãos, nós vemos esses homens trabalhando de uma forma tremenda. Então, o Mateus escreve para o judeu. Por isso, a presença constante de argumentos veterotestamentários usados por Mateus. E só um judeu poderia despertar interesse em outro judeu. Seu mestre deveria ser alguém versado no Antigo Testamento e nos costumes judaicos. Eles apreciavam saber que esse Jesus viera cumprir as profecias do Velho Testamento. Muitas vezes lemos em Mateus, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse a profecia, como falou Jeremias, o profeta. Há hoje o mesmo tipo de crente quer saber o que predisseram os profetas e como irão cumprir-se as profecias. Então Mateus escreve para judeu. O romano, que é visado mais por Marcos, os romanos eram dominadores do mundo naquele tempo. Marcos escreve especialmente para eles. Nada sabiam do Velho Testamento. O cumprimento das profecias não lhes despertava interesse. Estavam, porém, profundamente interessados em liderança. Eles têm um imperador que lidera. E João então vai trabalhar nesse conceito de servo, porque isso era importante para Roma. Os romanos gostavam de mensagens diretas, práticas, como as de Marcos. O evangelho de Marcos é direto, é prático. Mais do que 1000 vezes, Marcos usa a conjunção e. O evangelho de Marcos está completo de realização, não de palavras. É sem dúvida o evangelho do ministério de Cristo. É o ministério de trabalho, não é? E agora, Lucas é o quê? Grego, médico, formado, homem culto. Ele escreve para os gregos. Este evangelho foi escrito por um médico grego, Lucas, e destinava-se aos seus patrícios. Estes amavam o belo, a poesia, a cultura. Gente, viviam num mundo de ideias largas, eram difíceis de agradar, exigiam esmero, exigia cultura. O evangelho de Lucas fala do nascimento de Cristo, ou da infância de Jesus e dos cânticos inspirados relacionados com a vida de Cristo. Nele encontramos a saudação de Isabel ao receber a visita de Maria. É uma poesia em Lucas 1, 42 e 45. Ouvimos o cântico da Virgem Maria, Lucas 1, 46 e 55. O próprio Zacarias rompe em louvor ao recuperar o uso da palavra com o nascimento de João. Ao nascer o Salvador, ressoam as vozes do cântico de um coro de anjos,
Lucas 2, 13 e 14. Ouvindo-se a seguir o cântico de louvor a Deus entoado pelos pastores. O grego é o tipo dos estudantes e dos idealistas de hoje, que buscam a verdade, eles vão pesquisar a verdade, e Lucas supre esta necessidade. E agora, tem que haver alguém que fale a todos os homens indistintamente, cultos e analfabetos. Este homem é João, não é? Escreveu para todos os homens, a fim de que creiam ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Este evangelho está repleto de declarações extraordinárias que atestam o seu caráter divino e a sua missão. Não é? Jesus nos 4 evangelhos: rei, Mateus; servo, Marcos; homem, perfeito, Lucas; Deus, João. Certo, irmãos? Agora, vocês têm direito a perguntas. Vamos lá? Desperta, tu que dorme. Cutuca no irmão, de irmão, terminou, pode acordar.